Dia. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos embora resolver nossos pequenos problemas relacionados à termoquímica ainda dentro da estequiometria. E aí, sim, beleza. Eu tirei o plano de fundo, tirei. Enjoei. Vamos de outro agora. Vamos de outra. É porque a luminosidade aqui está estourada. Aí quando eu boto o plano de fundo, ele vai me tirar tudo. Eu teria que ir para uma parede branca, aí eu não estou afim de nada, vamos assim mesmo, tá bom? A gente vai entrar aqui na termoquímica, brincar um pouquinho de termoquímica, a gente vai dar uma sambada na termoquímica, juntando a parte da estequiometria com a termoquímica. Não é difícil não, tá? Só que agora eu vou somar ao conhecimento de estequiometria a parte de termo. Eu vou somar, só fazer uma soma, tá? E essa soma que a gente vai fazer é uma soma boa, é uma soma legal, interessante. Eu vou mostrar a vocês alguns fenômenos da termoquímica rapidinho e logo em seguida a gente vai calcular. Então, deixa eu compartilhar logo a tela. Vamos dar aqui, ó. Que é o seguinte, vamos dar uma revisada aqui em coisas besteirinhas, tá? Coisas bobinhas, que dá pra gente desenrolar legal. Tipo o quê? Vê só. Vou botar aqui. Termoquímica. Vê só, gente. Quando a gente estuda termoquímica, pronto. Quando a gente estuda termoquímica, a gente estuda todos os fenômenos térmicos referente a uma reação química. Fenômenos térmicos são quais? São o quê? O que é que a gente pode falar de fenômenos térmicos? Fenômenos de perda ou fenômenos de absorção de calor. Isso é fenômeno térmico. Então, a gente pode pensar em perder calor, a gente pode pensar em absorver calor quando uma reação acontece. E aí, nesse processo entre perder calor e absorver calor, a gente precisa só identificar onde estão esses pontos. Calor é medido através de uma unidade de medida chamada de entalpia. Então, na verdade, assim, é através de uma grandeza chamada entalpia, que utiliza como unidade de medida quilojoule ou quilocaloria. Por exemplo, vamos pensar junto. Para eu poder falar em absorção ou liberação de calor, eu vou falar de um fenômeno físico, não vou nem falar de uma reação química. Eu vou falar assim: substância sólida, substância líquida, substância gasosa. Bora começar por aqui. Imagine um cubo de gelo. Ele é sólido. Se eu coloco ele sob efeito de calor, no caso, coloca ele em cima de uma mesa, sem estar refrigerado, significa dizer que ele vai passar de sólido para líquido. E se esse líquido continua absorvendo calor, ele vai passar para a forma vapor. Beleza. Ou seja, uma substância sólida, para ela virar gasosa, e antes de ser gasosa, ela virar líquida, ela precisa absorver ou liberar calor. Escreve para mim. Um cubo de gelo derretendo, ele precisa absorver ou liberar calor? Escreve para mim aqui. O que é que vocês me dizem? Boa, exatamente. A galera veio aqui no privado, tá ótimo. É necessário absorver calor. Ok. Então, como é necessário absorver
calor. Aí a gente vai dizer que esse processo se chama processo endotérmico. Então, eu poderia escrever aqui, ó, que esse processo é endotérmico. Cuidado, eu não disse reação endotérmica. Eu disse processo endotérmico. Tá bom. Tá, e o contrário, Rodrigo? O contrário é um processo que exige liberação de calor. Vamos dizer, vapor. O vapor está quente. Então, para que ele vire líquido, é preciso que o calor saia. Então, a gente vai botar aqui, ó. Liberar calor é a mesma coisa que dizer processo exotérmico. Pronto. Filé, velho. Deu para entender tudo. Endotérmico, exotérmico. Maravilha. Então, vou botar aqui, ó. Isso que a gente está vendo é um processo físico. Não tem reação química. É água que derrete. Gelo. Gelo é água sólida que derrete e vira água líquida. Não deixa de ser água. Então, isso é um fenômeno físico. Portanto, o processo de absorver calor ou liberar calor, ele está presente em muitas reações e em muitos fenômenos. Só que, nesse momento, a gente não vai estudar a termofísica. A gente vai estudar a termoquímica. Então, a gente precisa entender que existem reações químicas capazes de absorver calor para ela acontecer ou reações químicas capazes de liberar calor para ela acontecer. Como que a gente pode organizar? Lá vou eu. Por exemplo, uma reação endotérmica. Ela é representada assim, ó. A reage com B, produzindo C mais D. Aí a gente vai dizer o seguinte, A mais B é reagente. Enquanto que C mais D é produto. Pronto. Quando a gente fala assim, a reação precisa absorver calor, ou então, a reação precisa liberar calor, a gente se refere ao reagente. Então, o reagente precisa absorver calor. Aí a gente vai dizer, então, que em um processo endotérmico, como que a reação se processa? Assim, ó. A mais B mais calor. Veja, o fato de eu colocar o calor aqui, ó, no reagente, significa dizer que eu estou colocando o calor sendo absorvido. Isso produz C mais D. Isso é um processo endotérmico. E quando o processo ele for exotérmico, vou botar aqui assim, ó. Aí eu vou dizer a mesma coisa. A mais B reagem produzindo C mais D. E aí nós temos do mesmo jeito. A mais B é reagente, enquanto que C mais D é produto. Pronto. Se você tem reagente e produto aí,
Entenda que o processo exotérmico é um processo que libera calor. Então, se libera calor, tu pode representar isso aqui assim, ó. A mais B menos calor produz C mais D. Observa. Aqui o calor está sendo liberado. Aqui em cima o calor está sendo absorvido. Tanto que a gente tem um sinal de mais lá em cima e tem um sinal de menos lá embaixo. Beleza. Como eu tinha dito a vocês, esse calor, vou botar aqui, ó. Calor ele é representado na forma de entalpia. Entalpia. Entalpia é H. A gente representa a entalpia com o símbolo H. Pronto. Tá aqui, ó. Entalpia. H. Portanto, se você tem entalpia H para representar calor, de que maneira você pode colocar isso dentro de uma equação? Reagente, a gente vai chamar de HR. O que é HR? Entalpia do reagente. Produto, a gente vai chamar de HP. Entalpia do produto. Então, quando você calcula ΔH, o que é ΔH? É a variação da entalpia. Todo delta significa final menos inicial. O que é o final? Final é o produto. E o que é o inicial? Inicial é o reagente. Então, HP menos HR vai dar isso aí. Lembre-se, se o calor está no reagente, é porque ele está absorvendo. Logo, um calor absorvido implica dizer que a entalpia do reagente vai precisar somar a um valor para poder virar o produto. Então, o produto, a entalpia do produto vai ser a do reagente mais alguma coisa. Isso quer dizer, então, que a entalpia do produto ela é maior que a do reagente. Então, o ΔH sempre vai ser um valor positivo. Se ΔH sempre vai ser um valor positivo, tu representa a reação assim, ó. A mais B produz C mais D com um valor de ΔH igual a mais alguma coisa. E aqui embaixo acontece o contrário. Porque como A mais B tem uma entalpia, eles vão precisar liberar um calor para poder virar C mais D. Implica dizer que o ΔH da equação, que vai ser a entalpia do produto, que é o final, menos a entalpia do reagente, que é o inicial, sempre vai me dar um valor negativo. Por que negativo? Porque a entalpia do reagente é maior que a do produto. Então, nesse caso, a variação vai dar um valor negativo. Ah, beleza. Tranquilo. Então, como que fica aqui? A mais B produz C mais D com um ΔH negativo. Aqui o ΔH era positivo. E aqui o ΔH é negativo. Então, vamos aproveitar esses conceitos iniciais para poder resolver a ficha que envolve isso com cálculo estequiométrico. Por exemplo, olha para a primeira equação, primeira questão. Ele faz assim. Considere a equação a seguir. Pessoal, me fala aqui no chat.
Essa equação, do jeito que você está vendo, o calor, que é o ΔH, ele deu negativo. Se deu negativo, o calor ele é absorvido ou ele é liberado? Fala para mim. Liberado, não é isso? Não é assim? Ok. O calor é liberado. Beleza. Aí é o que ele botou. É correto afirmar que a reação é... Ó, se deu negativo, é endo ou exo? Fala para mim. Exo. Beleza. Aí eu já sei assim, ela é exotérmica. Beleza. Aí eu já posso cortar a letra E, que está falsa. Posso cortar a letra D, que está falsa. Posso cortar a letra C, que está falsa. Aí nós temos duas alternativas. E eu vou fazer assim, para ver se você entende o que é que isso tem a ver com a estequiometria. Saca só. De acordo com a equação, a gente pode dizer assim, ó, para 2 mols de hidrogênio que são consumidos, libera 572 quilojoules de energia. Vamos outra. Para cada 1 mol de gás oxigênio que é consumido, libera 572 quilojoules por mol. E no final, nós temos para cada 2 mols de água, libera 572 quilojoules de energia. Beleza. Aí eu vou para a pergunta. Se isso aí é um dado, isso é uma coisa que eu resgato dentro da minha equação. Isso daqui é o que está na minha equação, baseado ó, nos coeficientes estequiométricos da minha equação balanceada. 2 mols de hidrogênio libera aquela energia, 1 mol de oxigênio libera aquela energia, 2 mols de água libera aquela energia. Então, qual é a letra correta para a primeira questão, pessoal? Fala para mim. Muito bom, velho. Muito bom. A letra correta é a letra B de bola. Porque ele bota o processo é exotérmico e libera 572 quilojoules por 2 mols de água produzida. Então, tem que ter muito cuidado. Porque tem questões que ele faz assim, ó. Vê isso? Deixa eu apagar essa parte aqui. Tem questões que ele faz assim, ó. Ele coloca. Aí o cara, sim, mas é por mol de quem? Você tem que enxergar esse por mol não como se fosse 1 mol de cada coisa. Mas esse por mol significa de acordo com o que está escrito aqui, de acordo com o que está escrito aqui e de acordo com o que está escrito aqui. Então, na realidade, esse por mol é por 2 mols de hidrogênio, por 2 mols de água e por 1 mol de oxigênio. Pronto, é assim. Então, questão 1, letra B,
revivendo um pouco do cálculo estequiométrico. Rodrigo, eu poderia avacalhar. Eu vou inventar uma questão 1B. Dentro da questão 1, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Dados. Hidrogênio tem massa 1. Oxigênio tem massa 16. Aí eu poderia perguntar para você assim, ó. Qual a energia liberada na queima de 20 gramas de gás hidrogênio. Olha que coisa bonitinha. Qual é a energia liberada na queima de 20 gramas de gás hidrogênio? Aí o cara, meu irmão, vê só. O que que eu sei? Eu anotei de vermelho lá em cima sobre o hidrogênio. Eu disse, 2 mols de hidrogênio libera 572 kJ de energia. Mas peraí, qual é a massa que representa 2 mols de hidrogênio? Qual é a massa? Aí o cara, meu irmão, sabendo que H2 vale 2, como eu tenho 2 mols de H2, eu tenho 4 gramas. Aí eu posso fazer assim, ó. 2 mols de H2 é a mesma coisa que 4 gramas. Ah, meu irmão, então 4 gramas libera 572 quilojoules de energia. E qual é a pergunta? E em 20 gramas, negão? Fala para mim. Qual vai ser a energia? Qual vai ser a energia? Seria quanto de energia? A gente teria, ó, 572, que dá um total de 2.860 quilojoules, ó, com o sinal de menos na frente, viu? Por que o menos? Porque estamos falando de um processo exotérmico, um processo que libera calor. Vocês entenderam a pergunta que eu criei aí? E a resolução? Conseguiram entender ou não? Boa. Sem problema. Você não entendeu os 4 gramas ali. Sem problema. Vamos lá. Vamos entender por que 4 gramas. Tu entende essa parte aqui? 2 mols de hidrogênio libera 572 quilojoules. Tu entende isso? Certo. Vamos junto. 2 mols de hidrogênio representa quantos gramas? Sei não, Rodrigo. Não sei. Eu sei de uma coisa. O H não vale 1. Então, H2 vale 2 gramas. Ou seja, 1 mol de H2. Ah, tá. Entendi. Ficou claro agora, Maria Eduarda? Me diga. Se ficou claro para você agora. Por nada. Inclusive, essa pergunta que a gente fez, ela poderia ser feita para a água,
ela poderia ser feita para o oxigênio. Eu só botei hidrogênio porque eu estou sem espaço aí. Vou fazer com um só hidrogênio. Aí fiz. Mas podia ser com qualquer outro. Tudo bem, né? Beleza? Então, vamos nessa. Vamos nessa, então, para a questão 2. A questão 2 diz assim. Sódio metálico. Deixa eu fazer assim para separar melhor, tá? Sódio metálico reage com água, liberando grande quantidade de calor. Eu vou fazer assim. Eu vou escrever o que ele disse. Ele disse assim. Sódio metálico reage com água. Produz alguma coisa. Não interessa agora. Eu não sei ainda o que é. Mas ele disse que libera calor. Então, eu já sei que ΔH é negativo. Aí, vamos lá. O qual pode desencadear uma segunda reação de combustão. Beleza. Por que pode acontecer isso? Você teria que ter essa noção do que está rolando aí, tá? Vamos ler aqui para poder compreender. Sobre essas reações, é correto afirmar que, letra A, os valores de ΔH são positivos. Bom, deixa eu logo dizer uma coisa para vocês. É que a questão 1, ela tem um erro que eu tentei não mostrar para vocês. O pior é que eu vou ter que mostrar esse erro para vocês. Mas veja, não é um erro meu não, tá? É um erro da questão. Eu queria não enfatizar esse erro, porque logo de primeira, a primeira questão do resgate já vim com um erro, é bronca, né? Mas eu não percebi, eu só percebi quando eu comecei a fazer. Qual é o erro da questão? É que todas as vezes, veja só, todas as vezes que você estuda e você percebe que está estudando equações químicas, e essa equação apresenta gás, oxigênio no reagente. Eu falei todas as vezes, né? Mas é porque eu estou com medo de falar todas as vezes. Mas vou botar assim. Na maioria das vezes, tá? Tem uns casos realmente que não dá, não. Mas na maioria das vezes, quando você vê esse oxigênio no reagente, significa dizer que estamos falando de uma reação de combustão. Bom, muitos de vocês escutam a palavra combustão e pensam logo, queima. Não está errado, não. Só que para uma coisa queimar, ela tem que ter 3 fatores. Combustível, comburente e calor. Tem que ter os 3 fatores. Não é um dos 3, não. Tem que ter os 3. Combustível, comburente, calor. Combustível é aquilo que vai fornecer a energia para a reação acontecer. No caso, o combustível, quando ele queima, ele fornece energia para que a máquina se movimente, enfim. O comburente é o que vai possibilitar a chama manter-se acesa. Quem é o comburente? O gás oxigênio. Então, é por isso que atmosferas cheias de oxigênio são atmosferas que sofrem queima. Atmosferas com carência de oxigênio não apresenta queima. Tem que ter gás oxigênio. Tudo bem? Beleza? Então, sabendo disso, olha o que a questão passou para a gente. Olha o que ela passou para a gente. Que nesse caso aí, a reação do sódio com a água vai obter aí, deixa eu ver o que ele botou aqui, libera grande quantidade de calor. Então, se libera grande quantidade de calor, o ΔH já é negativo, nesse tipo de reação, o que é produzido? É isso aqui, ó. H2 mais Na2O. E quando ele disse que nessa reação é muito possível sofrer queima, é porque o H2 vai reagir com a água. E na reação da água,
vai produzir, vai reagir com oxigênio, desculpa, e nessa reação vai produzir água novamente. E esse ΔH aqui, como eu tinha dito a vocês, ele tem que ser negativo. Por que tem que ser negativo? Porque é um processo de liberação de calor. Tá certo. Então, quando ele pergunta sobre essas reações, é correto afirmar que, letra A, os valores de ΔH são positivos. Falso. Primeiro, que se ele falou que na primeira questão, na primeira equação, libera calor, já não pode ser positivo ΔH. E a segunda, que você não pode esquecer, ó, desencadear uma combustão. Não esqueça, bote isso na cabeça que é para sempre. Toda combustão é um processo exotérmico. Toda. Tá bom? Então, impossível a letra A ser verdadeira. Letra B. O ΔH é positivo, tá errado. Letra C. O ΔH é positivo, tá errado. Ó, já cortei letra A, já cortei letra B e já cortei letra C. Aí vamos para a letra D. Os valores de ΔH são negativos. Beleza, já ajudou muito. ΔH negativo. Para as duas reações. Ok. E água é produto da combustão. Olha aí. Se tu queima hidrogênio, tu vai produzir água. Essa é a nossa letra. D de dado. E qual é o erro da letra E? É que os valores de ΔH são negativos. Beleza. Para as duas reações. E CO2 é o produto da combustão. Quer ver uma coisa também que muita gente erra? Quando fala, vai ter uma queima. Aí o cara, vai ter que produzir CO2. Não. Só pode produzir CO2 se no reagente tiver carbono. É lógico. Como é que eu vou produzir gás carbônico do nada? Se eu tenho aqui hidrogênio, eu não posso esperar que aqui tenha CO2. Tem nada a ver. É impossível. Então, para que a gente queime e produza CO2, no reagente tem que ter carbono. Aí, beleza. Se isso que eu escrevi agora acontecer, é muita verdade. Por isso que a letra E está falsa. Porque não produz CO2. Uma vez que nós estamos falando da queima do gás hidrogênio, que é um gás massa, tá ligado? Isso gera um debate muito bom. Porque é um gás que libera como produto água. Ele não libera gás carbônico. Repara, a gente é muito acostumado a imaginar que um produto de queima vai contribuir para o aquecimento global. Mas depende. Queima de quê? Porque se for queima do hidrogênio, vai liberar água. Imagina um carro movido a hidrogênio. Caramba, no cano de escape ia sair só água. Ia ser o bicho, velho. Isso é um sonho, viu? Isso é um sonho. Isso é um sonho. Então, questão 2, resposta à letra D. Galera, cadê vocês aqui comigo? Deu para entender? Ficou bom? Abriu a cabeça? Como é que é? Me conta. Certo, deu legal, deu legal. Ok. Rapaz, só tem uma coisa aí que eu acho que pega pesado. Você deveria saber. Eita, Maria Vitória, isso dá um debate violento, velho. Eu não vou entrar nesse debate agora, não. Vou entrar, não, porque isso dá um debate tão gostoso. Maria Vitória perguntou assim, botou para mim no privado. O que impede de carro movido a hidrogênio acontecer? Poxa, a indústria do petróleo vai permitir isso nem tão cedo. Porque a gente tem que consumir petróleo, entendeu? A gente tem que consumir derivados de petróleo. São eles que mandam no mundo, entendeu? No mundo inteiro. Somos reféns do petróleo. Mas não vamos falar disso agora, não. Depois a gente fala disso, tá bom? Que isso dá um debate legal. Depois que eu digo é assim, terceiro ano. No terceiro ano eu sempre debato esse assunto. Sempre, sempre, sempre. Sempre.
Na isolada, eu debato muito esse assunto. Vale muito a pena. Vamos lá, então. Sim, voltando, né? O que é que complica aí? Se eu tivesse no lugar de vocês, cara, é entender esse tipo de reação. Esse tipo de reação aí que vocês estão vendo tem que ser criado. Não é uma reação que você foi lá e encontrou pronta, não. Você teria que construir essa reação. E eu não sei se vocês já viram esse fenômeno da reação de cima, que é um fenômeno onde a gente coloca metais alcalinos em água e ele queima. Eu não sei se vocês já viram. Quando acabar a aula, eu vou botar um link aqui para vocês assistirem um vídeo no YouTube, tá? Não vou botar agora não, deixa acabar a aula que eu mostro para vocês. Certo? Questão 3. Ele faz assim. Os hidrocarbonetos isômeros antraceno e fenantreno diferem em suas entalpias. Certo? Esta diferença de entalpia pode ser calculada medindo-se o calor de combustão total desses compostos em idênticas condições de pressão e temperatura. Para o antraceno, há liberação de 7.060 kJ por mol. Vou botar assim. Primeira condição. Vou botar assim. Queima do antraceno. Ele disse, libera 7.060 kJ. Aí no outro, que é a segunda situação, queima do fenantreno. Libera 7.040 quilojoules. Por mol, né? Eu até esqueci de colocar esse por mol. Por mol. Pronto. Sendo assim, 10 mols de cada composto, a diferença de entalpia vai ser qual? Espera aí. Eu posso dizer o seguinte sobre a diferença. A diferença de entalpia entre eles, do jeito que está. O que é que eu sei? Se um libera 7.060 e o outro libera 7.040, então eu posso dizer que a cada 1 mol de cada um que eu queime separadamente, a diferença de entalpia é de 20 kJ. Vocês entendem por que 20 kJ? A cada 1 mol que eu queimo de cada? Me fala aí se vocês entendem isso. Esses 20 kJ. Um libera 7.060, o outro libera 7.040, então a diferença ali é de 20 kJ para 1 mol. Aí a pergunta é, e para 10 mols? Bom, para 10 mols, X quilojoules. X quilojoules. Então, qual é o valor de X aqui? 200 quilojoules. Pronto. Então, se X é 200 quilojoules para 10 mols, vamos tentar encontrar uma alternativa? A letra A diz 20 quilojoules, sendo o antraceno o mais energético. Bom, dá para ver que o antraceno é o mais energético, porque o antraceno
libera mais energia do que o fenantreno a cada 1 mol de cada que é queimado. Então, o antraceno, beleza, é o mais energético. A letra A, 20 kJ, sendo o antraceno o mais energético, falso. Falso porque não é 20, são 200. Letra D de dado, porque estava errado aí, não era para estar D, era para estar B, né? Mas vamos ver a D. 200 kJ. Ok. Sendo o fenantreno o mais energético. Não. É 200 kJ, sim, mas o mais energético é o antraceno. Onde é que isso está escrito? Na letra C, que diz 200 kJ, sendo o antraceno o mais energético. Resposta, letra C. Dá para entender isso ou não? Muito bom. Muito bom. Aí vamos para a questão 4. Se liga na questão 4, tá? Ele faz assim. O monóxido de carbono, um dos gases emitidos pelos canos de escapamento de automóveis, é uma substância nociva que pode causar até mesmo a morte. Eu não sei se vocês sabem disso, mas absorver monóxido de carbono leva à falência de forma silenciosa. A pessoa nem sente dor. E é muito perigoso e traiçoeiro. Porque você tem monóxido de carbono sendo liberado, por exemplo, no cano de escape de um carro, através da combustão incompleta de um combustível fóssil. O monóxido de carbono, quando ele sai, e aí você inala ele, veja, é o CO, viu? Não é o CO2, não. Aí você inala o CO, vem o CO. O que acontece? O monóxido de carbono, ele reage com a hemoglobina do sangue e ao invés da hemoglobina transportar oxigênio para o sistema nervoso central, ela transporta monóxido de carbono. E aí, ó, ele para. Parou, morreu. Cuidado com isso. A adaptação de catalisadores aos escapamentos permite diminuir sua emissão, pois favorece a formação de CO2 conforme a equação a seguir. Deixa eu dizer a vocês o que acontece dentro de um carro. Ó, no carro, vê o que rola dentro do carro. Aqui é o motor do carro. O motor, ele vai queimar o combustível, certo? E aí, na queima do combustível, no cano de escape, vai sair o quê? Todos os gases que não são interessantes para a combustão do carro. O que é que normalmente sai no cano de escape? A gente só escuta, sai gás carbônico, beleza. Só que vê o que acontece. Tem vezes que a queima não é completa. Então, ao invés de liberar gás carbônico, ele libera CO. No cano de escape, sai CO. E aí você não tem como saber, meu irmão. Imagine você, por exemplo, de manhã cedo, parado para atravessar uma rua no meio de um engarrafamento violento. Quando você vê, o carro está ali parado. E no cano de escape está saindo muito gás. Tu não sabe qual é o gás. Tu não consegue saber. Tu não vê nada. Porém, o gás que está saindo ali, se ele for monóxido de carbono, tu inala e tu pode morrer. Então, para evitar isso, o que é que os órgãos competentes que cuidam da saúde e fiscalizam fabricantes de carro exigem? Que antes do gás ser mandado para o cano de escape,
ele passe por um negócio chamado catalisador. Qual é a função do catalisador? O catalisador, ele transforma CO em CO2. Aí o cara, poxa, Rodrigo, que bom então, né? Então eu não vou cheirar CO, não vou respirar CO. Mas bom mesmo não é não. Porque tu está mandando CO2 para a atmosfera. Tu está aumentando o aquecimento global. Tu está aumentando o efeito estufa. O ideal mesmo é não consumir esse tipo de combustível, mas não tem como, né? Porque os carros são movidos a esse tipo de combustível, infelizmente. Mas a função do catalisador, vou botar aqui, ó. É converter o CO em CO2. Tá claro, gente, aí? CO convertido em CO2. Massa. CO vira CO2. Beleza. Aí ele botou aqui, ó. Olha a queima aqui. Olha a combustão, que bonitinho. CO produz CO2 e, ó, precisa de quem? Oxigênio. Provando que esse processo é uma combustão. Rodrigo, peraí. Então, se isso é uma combustão, deixa eu botar para cá, por causa do espaço. Isso é uma combustão. Se é uma combustão, o ΔH é negativo. Lembra disso? Se é uma combustão, ΔH é negativo. ΔH é menor que zero. O cara, oxi, velho. Peraí. Então, se o ΔH é menor que zero, o processo, ele absorve ou libera energia? Libera energia, Rodrigo. Então, olha a perguntinha dele. Quando A do verbo haver, consumo de 1 mol de oxigênio por esta reação, serão, consumidos ou produzidos? Quando você vê libera, é o mesmo que está lendo produzido, tá? Então, já está falsa a letra A, já está falsa a letra B. Porque com certeza é produzido. Agora, vamos pegar isso e calcular. Como a gente calcula isso? Bom, a gente já viu que ΔH representa a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Isso a gente já viu. É o produto menos o reagente. Então, quanto é o ΔH desse negócio? Se liga. O produto vai ser a entalpia de CO2 menos a entalpia do reagente. Quem é o reagente? É o CO e o oxigênio. Aí tu faz assim, ó, entalpia de CO mais entalpia de oxigênio. Aí fica fácil. É só pegar os valores da entalpia e colocar aí. E ele deu para a gente os valores. Porém, temos um problema. No caso do CO, olha o valor da entalpia. Não sei quanto por mol. No caso do CO2, olha o valor da entalpia. Não sei quanto por mol. Isso quer dizer que eu preciso olhar para a equação para saber quantos mols de cada coisa ele está me dando. E aí ele deu aqui, ó, graças a Deus, 1 mol desse e 1 mol desse. Rodrigo, mas está faltando gás e oxigênio. Pode gravar essa informação, que é para sempre. Entalpia de substância simples é zero. Sempre zero. Então, o ΔH desse processo vai ser quanto?
A entalpia do CO2, quanto é a do CO2? Menos 393,5. Ó, isso é CO2. Menos a entalpia do CO. Quanto é a do CO? Menos 110,5 quilojoules. Acabou-se. Então, o ΔH fica assim, ó, menos 393,5 menos 110. Então, soma, né? Vai virar mais 110,5 quilojoules. Note, esse processo aí, do jeito que está, vai dar uma subtração, né? 393,5 com 110,5. E vai dar menos 283 quilojoules. Cara, beleza, velho. Tá entendendo, tudo entendendo. Só que é quilojoule por mol. É isso? É, por mol. Mas preste atenção. Lembra da questão 1? Quando está escrito por mol, é por mol de quem? Gente, o por mol significa dizer para o valor que cada entalpia, que cada substância tem na equação. Então, por mol é para 2 de hidrogênio. Por mol é para 1 de oxigênio. E por mol é para 2 de água. Opa, então lá embaixo, esse por mol é para meio mol de gás oxigênio. Aí tu vem aqui, ó, e completa a estequiometria. A cada meio mol de oxigênio, libera 283 quilojoules de energia. Só que ele não quer saber para meio mol de oxigênio. Ele botou 1 mol de oxigênio. Então, para 1 mol, que é nada mais, nada menos do que o dobro, qual o valor de energia? X, que é o dobro de 283. Portanto, resposta à letra C. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês conseguiram entender como juntar tudo com cálculo estequiométrico? Que coisa boa. Que coisa boa. Muito bom. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou parar por aqui para vocês terem a outra aula. Tá bom? Espero que vocês tenham Espero ter contribuído muito para o domingo de vocês. Parabéns para vocês por estarem aqui, que é um domingo de manhã. Todo mundo poderia estar dormindo nessa chuvinha gostosa, que inclusive abriu o sol. Não está mais chovendo, não. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham aproveitado o máximo que vocês puderem aí. Temos mais 2 semanas nesse assunto. E ó, se Deus quiser, próxima semana, nosso resgate já é presencial, tá bom? A gente vai só entender a logística de como faremos a gravação, mas o nosso resgate ele vai ser presencial a partir da próxima semana, domingo, lá no AME Olinda, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a gente e eu espero que vocês tenham aproveitado muito. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Vocês podem ajudar a gente, chamando os amigos de vocês, espalhando para os amigos de vocês, que a gente tem todo domingo uma revisão. Ajuda a gente a se divulgar, ajuda a gente, divulga a gente, que é bom para a gente também. Tá bom? Um beijo, galera. Valeu. Tchau, tchau.